Esperar o pessoal começar a entrar aí. Boa noite, Yara, Viviane. Tudo bem? Só esperar a Denise entrar pra gente começar. Aê, mano! Tudo bem? Tirar o áudio aqui. Oi, Oi, tudo prof. bem? Tudo bem, Carol? Boa noite. Ei, boa Boa noite, noite. Denise. Boa noite, lindona. Boa noite, Clarice. Boa noite, Viviane. Chegou aí a Vivi, ó. Xande? Ah, Xandinho também tá aí. Ô, gente, e aí, como é que tá? Tudo tranquilo. Então, essa semana comunidade espírita, nos despedimos, né, temporariamente da Sueli Caldas Schubert. Nossa, uma falta enorme, mas com certeza vai estar trabalhando lá de cima, É isso né? aí. Ô, Dan, a mensagem que a Dani leu semana passada, eu tenho um amigo que quer essa mensagem de todo jeito. Já pedi, já olhei qual que é. O título dela é Vigia-te. E eu vou mandar para você e provavelmente não, vou colocar também aqui no Instagram. Vou deixar ela aí, tá? Ah, que ótimo, isso aí. Depois do estudo eu Isso providencio, tá certo, tá certo. tá bom? Então, hoje a gente começa no tópico 64, Carol. Vamos continuar então, segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 6, manifestações inteligentes, tópico 65. Ah, ótimo. Esse tópico é bom. Todos são bons, né? Tá bem Mas hoje a bom, bem gente... interessante esse estudo aqui. menina, um grande aprendizado para nós todos, né? Isso aí. É, vocês já querem começar? Tá tudo prontinho aqui, Denise. A hora que você der o ok, a gente inicia. Não, eu sei que dá um ok. Por mim tá tudo pronto. Eu não mando nada. Manda tudo. Vamos dar início, então. Vamos lá. Daniela vai fazer a leitura da mensagem para nós. Então vamos lá. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Isso aí. Todas as pessoas, destacando os defeitos dos que convivem contigo, muitas vezes deixas de perceber-lhes as qualidades. Acaso, por conta de uma só fruta deteriorada, a lhe pender do galho, condenas ao machado a árvore que se lhe cobre de frutos saborosos? Porque se mostra poluída ao longo do trajeto que percorre, a fonte deixa de ser cristalina na nascente de onde se põe a jorrar? Pela infelicidade de um dia ou de uma hora, como julgar alguém que a vida inteira tem feito o possível para perseverar no caminho da virtude? Sobre a terra, todas as pessoas, quando observadas de mais perto, se assemelham ao diamante que, embora o seu indiscutível valor potencial, antes de ir para a vitrina de uma joalheria, necessita ser lapidado. É isso aí. Pessoal, vamos agora, né, em nome da Fraternidade Amor e Caridade, Fraternidade Espírita Amor e Caridade, a FEAC, agradecemos principalmente ao Mestre Jesus e a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, a cada um dos nossos mentores, e vamos nos sintonizar numa prece inicial
para que os bons espíritos possam nos amparar e nos intuir, e que este estudo do Livro dos Médiuns possa clarear a nossa conduta, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos direcionando para a prática do Mestre Jesus, para a prática do bem, do justo, do correto, da lei de amor e caridade, na justiça divina, que vem nos ensinar e direcionar o amor ao próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade de mais um estudo e pedindo, Senhor, que todos nós, encarnados ou desencarnados, que direto ou indiretamente estamos assistindo a esse estudo, possamos nos envolver na aura de ensinamento, de brandura e de amor ao próximo. E que toda essa luz possa acender, envolvendo e abraçando o nosso planeta, cada cidade, cada hospital, cada lar que tenha sofrimento, tristeza e dificuldade. E que a centelha da tua luz, Senhor, acenda nos nossos corações a tolerância e o amor verdadeiro de auxílio ao próximo. Agradecidos estamos por mais dessa oportunidade e nos fortalece para que sejamos luz por onde quer que nós podemos passar. Agradecidos estamos, agradecidos somos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Vamos. Então, dando continuidade, capítulo 3, Manifestações Inteligentes. Tópico 65. Nada certamente nos revela, nesses fatos que acabamos de examinar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pelo de um fluido qualquer. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos, e que realmente podia passar por muita lógica. E ela teria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses novos fatos consistem na prova de inteligência, dada pelos fenômenos. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia presença de outra causa. Qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento das observações revelou. Pessoal, agora, a gente está estudando no capítulo 3, manifestações inteligentes. Kardec, antes, no capítulo anterior, capítulo 2, ele falou da manifestação física. E aquele primeiro fenômeno que começou, conhecido através das mesas girantes. Agora, ele já não fala mais só dessa manifestação física, porque nós já estudamos nos tópicos aí para trás a interferência que o espírito tem sobre a matéria. Então, as manifestações inteligentes vêm nos educar e vêm nos ensinar que Deus, que é pura bondade, pura justiça, e que enviou Jesus, o Espírito mais puro de luz crístico, o Cristo Jesus, para nos ensinar a lei de amor e caridade, ele vem nos mostrar que existe algo muito além da matéria e que nós não precisamos dos milagres para entender o maior milagre que existe, que é a vida criada por Deus, e Deus, onipresente, onisciente, nos criou a todos e nos ama igualmente. Então, essa manifestação inteligente é essa percepção de fluido. Se vocês me dão licença, eu gostaria de ler o livro, só uma frasezinha, de Martins Peralva, que foi um grande trabalhador da seara espírita, e que ele escreveu um livro estudando a mediunidade, só para explicar a mediunidade, as energias e a percepção do plano espiritual, que ocupa praticamente o nosso mesmo espaço, mas numa dimensão que quando nós estamos reencarnados nós não percebemos. Ele escreveu esse livro para explicar a evolução nos domínios da mediunidade da coleção de André Luiz. Então ele vem falar no capítulo
39 sobre psicometria. Por que isso é importante falar disso agora? E nós vamos falar da energia das manifestações inteligentes. E o tópico 65, Kardec vem nos ensinar, através do livro dos médiuns, todo aquele capítulo do livro dos espíritos, que é a espiritualidade maior, vem nos ensinar sobre o plano espiritual, sobre a vida verdadeira. Então, toda essa energia que nós sentimos, toda essa manifestação fluídica, ele vem nos explicar uma das formas de mediunidade que chama psicometria. Ela é muito importante a gente saber que isto é uma definição de uma comunicação possível, prática, que acontece diariamente, que não tem nada de milagre, mas que é uma grande prova do plano espiritual e que nós somos um espírito imortal, né? Que independente de estarmos aqui ligados a um corpo de carne ou estarmos no plano espiritual, as nossas energias ficam registradas. Então, o que é a psicometria? A definição do assistente Aulos, que era quem direcionava André Luiz nessas caminhadas e nos estudos que eles faziam, que estão relatados no livro, nos domínios da mediunidade. Então, Aulos ensinava o seguinte, que a psicometria é uma faculdade mediúnica que algumas pessoas têm de lerem, de perceberem impressões, recordações ao contato com algum objeto. Então, a psicometria, além de ser uma faculdade mediúnica, o sensitivo, aquele médium que tem a sensibilidade e a percepção, ele entra em contato com alguns objetos, ele entra em relação com as pessoas, ao tocar o objeto, ele tem como se fosse uma tela mental desmembrada de tudo que aconteceu ali. Essa percepção também, ela extrapola os objetos, não só o pegar um objeto e saber e ver. São as pessoas que, ao entrar em algum ambiente, ele percebe tudo o que aconteceu ali. Inclusive, às vezes, essa percepção é de séculos atrás. E a psicometria, Chico Xavier, o Geraldinho que conviveu com ele contava, que ele, às vezes, ele falava assim, sem abrir a carta, nossa, Geraldinho, essa senhora sofre tanto com o marido, ela tem tanta dificuldade com os filhos, ele não tinha aberto a carta, porque ele tinha psicometria. Então, a sensibilidade de chegar numa determinada casa, chegar num determinado lugar e perceber o que aconteceu ali sem ninguém contar. Gente, durante a Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos, a União Soviética, eles utilizavam dos que eles chamam de sensitivo, que eram os médiuns, para tentar decifrar códigos e para tentar decifrar o que o outro ia fazer através da mediunidade da psicometria. Então, eles tinham as percepções por meio dos objetos e cartas e movimentos que eles tentavam fazer para descobrir o que o outro estava planejando. Então, a psicometria é uma faculdade mediúnica que nós deixamos a nossa energia. Então, por que às vezes existem peças em museus que a gente todo mundo vai visitar um determinado lugar e todo mundo sente meio mal ali? Então, a gente vai estudar na história e vai descobrir que naquele lugar passou por sofrimentos, foi lugar de tortura, é um mal-estar horroroso. A psicometria percebe essa visão. Para aquele médium, para aquela pessoa que consegue entender e ler essa energia, aquele fluido que ficou, essa tela mental se desmembra e ela fica totalmente perceptível. Então, em Cancún mesmo, onde tem as ruínas lá, tem um poço do sacrifício. E o guia diz o seguinte, ele passa por todas as pirâmides, por todos os lugares, e o último lugar que ele leva os visitantes daquele parque ali dos Incas e dos Maias é nesse poço, porque todo mundo fica de mal-estar e passa mal ali. A maioria das pessoas, não todas, porque tem pessoas que nem atinam para aquilo ali. Então, a psicometria é muito importante a gente entender quando as manifestações inteligentes,
quando as pessoas acham, né, que podem fazer tudo e nunca vai ser descoberto. Paulo de Tarso, né, São Paulo, ele dizia que nós, em tudo que nós fazíamos, havia uma nuvem de testemunhas, porque tudo que nós fazemos fica registrado na esfera psíquica, não só nossa, mas em tudo aquilo que nós tocamos, passamos e convivemos. Se gerou emoção, gerou condição magnética e fluídica para que aquilo ficasse registrado. Vamos lá, Carol? Você fala, Denise, que o pessoal lá nos Estados Unidos que usa muito essa psicometria. Tem uma série também policial que eles usam essa psicometria, é muito interessante. Você estava falando dessa série, por incrível que pareça, eu estava vendo um estudo essa semana e de uma médium que chama Mariluza Vasconcelos, e ela disse que adora assistir essa série porque as médiums que foram utilizadas, lá eles usam o nome de sensitiva, né? Eles falam que todos foram fatos relatados, registrados, inclusive pelo Departamento de Investigação e Polícia dos Estados Unidos. Então, eles utilizam... Oi? Ela chegou a comentar o nome da série ou não? Não, teve uma que eu lembro, o nome era, a série chamava meu nome Médium. Passava até no canal comum, agora não. Ela não comentou o nome, mas ela falou das duas, de uma série que tinha duas médiums que trabalhavam junto com a equipe policial. Eu assisti uma que chamava Médium mesmo, a série em que tinha, inclusive, eles trabalhavam no Departamento de Polícia dos Estados Unidos e ela trabalhava justamente com investigação de procurar quem assassinou e pessoas desaparecidas. Então, eles levavam objetos. Eu vou buscar, ver se eu consigo achar o nome dessa série que eu assistia, e para poder colocar para o pessoal, porque realmente é muito interessante o trabalho dele. Exatamente. E por que eu estou falando da psicometria aqui? Porque a importância que tem dos objetos, né? Que a gente deixa a nossa energia, o nosso fluido. E muitas pessoas, o médium, eles têm toda a sensação, né? Boa e nem tão boa, daquilo que ficou ali. Tem uma história muito conhecida numa das obras de Chico Xavier, que ele conta de um homem muito galante, né, na França antiga, né, em que ele prometia, ele encantava as mulheres, então ele prometeu casar, e enganou, e ela se apaixonou, e ele deu ela de presente um espelho, falando que ia voltar para casar com ela. E ele nunca voltou. E ela passou uma vida inteira numa tristeza, esperando ele voltar, parou com a vida dela e morreu, eles falam de tristeza naquela época, morreu de depressão. Esse espelho foi parar numa loja de produtos antigos em Paris. Esse homem casou com outra pessoa, tinha 2 filhos, vivia bem, esqueceu dessa promessa. E, de repente, a esposa que gostava de coisa antiga entrou nesse antiquário e comprou esse espelho. Nossa. E na obra eles relatam que a vida dele, que era harmoniosa com a família e com os filhos, se desequilibrou totalmente, porque como ela desencarnou e nunca perdoou e queria descobrir, né? Queria esse amor só para ela, então diz que causou extrema dificuldade naquele lar, e a esposa dele passou a ter alta irritabilidade, passou a sofrer uma influência que nós chamamos de obsessão, né? Uma obsessão, por aquela promessa. Então, ele nunca imaginou que, através daquele espelho, ele nem lembrou que tinha dado isso de presente para ela. E aí é o quê? Quem percebeu e conseguiu ajudar esse lar foi através de uma sensibilidade de alguém que chegou lá, que tinha psicometria e percebeu que tinha uma presença, e foram fazer um estudo, um levantamento, os cultos, as reuniões mediúnicas, e descobriram que depois esse espírito manifestando, falando que não ia deixar aquele lar, aquela família, né? E com o tempo se reeduca e abraça, envolve, mas foi um processo assim de anos de sofrimento em que estava totalmente vinculado. Até descobrir, né? Vamos lá. Tópico 66. Para que uma manifestação seja inteligente,
Não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece o impulso do vento. Mas se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou à esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir, não que o papagaio tenha inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que aconteceu com a mesa. Gente, o fenômeno das mesas girantes, que foram quando começaram, 1848, em Huntersville, nos Estados Unidos, um pastor, né, protestante, as filhas dele, de 11 anos e uma de 14, começou a escutar batidas, e a casa eles falavam que era assombrada. Olha a psicometria aí. E ainda tinha essa tipologia, né? Eles começaram a escutar batidas e chamaram de tudo lá e nada resolvia. Por fim, a menina de 11 anos falou assim, olha, o senhor é algum espírito que quer comunicar? Se for sim, você dá uma batida. Se for não, o senhor dá duas. E eles começaram a se comunicar. E nesta casa, esse espírito contou que ele era um caixeiro viajante, que ele foi assassinado, que ele foi enterrado junto com a sua mala e seus documentos, que ele foi roubado por quem estava alugando a casa e que ele tinha sido enterrado lá. Então mandaram na época, essa família passou por debocharam, chamaram de charlatão, e aí fizeram escavações na casa e nunca encontraram. 50 anos depois, comprou aquela casa, fizeram dela uma escola e foram derrubar uma parede. Quando derrubaram a parede, estava lá o esqueleto, a parte óssea, a bolsa com o documento, todos os dados que a Margaret Fox tinha anotado da comunicação daquele espírito. Né? Então, aqui está dizendo o seguinte, esses fenômenos da mesa girantes foram para chamar a atenção da Alta Roda de Paris. E da mesma forma, Kardec, sempre pedagogicamente, Kardec vai nos ensinando. O que Kardec explica aqui? Que se uma criança, alguém solta um papagaio, uma pipa, e ele direciona para que ela vá para um lado ou para o outro, vá rodopiar, a gente vê a mão de uma criança, uma linha. Se uma mesa toma movimentos diferentes, velocidade diferente, ninguém vê quem está movimentando, aí ele quer dizer, a mesa não tem a inteligência de movimentar sozinha. Uma mesa não tem inteligência de subir, descer, de dar toques sincronizados com os toques do código Morse. Então, é isso que ele quer dizer, que uma mesa, né, uma matéria, não tem um princípio inteligente. Porém, se ela responde de forma inteligente, há que se ter um princípio inteligente por trás dessa movimentação dessa mesa. É o que ele quis dizer, o papagaio, a gente vê uma criança empinando. Estas mesas que respondiam, nós não vimos, quem estava lá não via os espíritos movimentando, mas eles estavam agindo ali. Né? Então, essa movimentação foi importante, porque foi um meio de comunicação da época. E aí ele provava, mesas não têm inteligência. Se respondem com lógica as perguntas é porque há de ter um princípio inteligente. E foi através dessa dedução científica que ele foi codificando, fazendo perguntas e estudando se as respostas eram lógicas ou não. Não se acredita em tudo que o Espírito diz. Né? Muito pelo contrário, deve-se duvidar até que a razão e o conhecimento prove que aquilo tem verdade. Mas aí ele confirma que há uma manifestação inteligente e não puramente mecânica e imaterial. Vamos para a próxima? Você quer colocar alguma coisa, Carol? Não. Tópico 67. Vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancadas sob a influência de um ou de vários médiuns. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o de obediência às ordens dadas. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhes eram indicados. Depois, ao abaixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de ninguém,
A mesa passeava sozinha pelo aposento. Ai, meu Deus, que medo. Avançando para a direita ou a esquerda, para a frente ou para trás e executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. É claro que afastamos qualquer suspeita de fraude, aceitando a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honorabilidade e absoluto desinteresse. Trataremos logo mais das fraudes contra as quais é prudente prevenir. Kardec, como cientista, né, ele era matemático, ele era pedagogo, ele dirigia uma escola. Então, inclusive, o nome Allan Kardec, ele colocou como pseudônimo para separar das suas obras científicas, para demonstrar que não era ele quem estava colocando essas anotações. Ele estudava, Kardec estudava, mas ele diz aqui bem claro, né, que esse efeito inteligente, a resposta inteligente das mesas, era isso que eles estavam comprovando, buscando a manifestação inteligente. Tinha um raciocínio, um conhecimento por trás daqueles movimentos que justificavam essa movimentação, né? Então, eu vou esperar você ler o 68, que eu quero contar um dado aqui que é bem interessante. Gente, em 1744, esse movimento das mesas girantes ele começou em 1855. Em 1744, um grande desenvolvedor da área da arquitetura, das engenharias da época, chamado Emanuel Soldenberg, ele era um sueco, e ele tem um livro que falava A Grande Visão. O livro dele chamava Primeira Visão do Mundo Espiritual. E esse homem, que era de extrema inteligência, extremamente sério, o Emanuel Soldenberg, ele morava em Estocolmo, estava numa cidade a 400 quilômetros de lá, e estava num grande banquete com muitas pessoas, e ele disse, gente, em 1744, a 400 quilômetros, está ocorrendo um grande incêndio em Estocolmo, o fogo está chegando perto da minha casa, dos meus parentes. Está destruindo muitas coisas. Isso virou até um livro, As Visões de Soldenberg, 1744. E ele dizia que ele via cidades que tinham hospitais, templos, tudo muito leve, muito bonito, que ele não conseguia definir. Que tudo que ele definia sobre as cidades no plano espiritual, ele dizia que eram pessoas que já tinham morrido e que moravam em um tipo de cidade que tinha tudo, mas tudo mais bonito. 1744. Em 1944, Chico Xavier, ditado por André Luiz, publica o livro Nosso Lar. E o que o Nosso Lar, que foi o primeiro livro da obra de André Luiz com Chico Xavier, o que o Nosso Lar conta? A colônia Nosso Lar. Uma cidade onde tem os hospitais, onde tem tudo que aqui tem de uma forma mais sutil, mais leve, onde espíritos que têm condição, são merecedores, já recebem amparo, vão para essa cidade logo após o desencarne, as colônias espirituais. Então, é nesse sentido o princípio inteligente. Então, a comunicação do plano espiritual, que a vida não acaba aqui, que o nosso espírito, que a nossa alma não morre. Olha bem, sempre houve essa comunicação, a universalidade da comunicação abençoada por Deus através dos médiuns, que são os intérpretes do plano espiritual, para nos conduzir, nos fazer direcionar para uma vida de amor e caridade, não nos deixando prender ao materialismo só dessa vida. Esses princípios inteligentes sempre se manifestaram, e nós que muitas vezes negamos. Então é isso que ele quer dizer, a universalidade, essa comunicação do plano espiritual, ela sempre veio em várias eras, né? Isso é bem interessante quando a gente relaciona, né, na linha do tempo. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Tópico 68.
Por meio de pancada e principalmente dos estalidos no interior da madeira, de que já tratamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar dos tambores, da fuzilaria de descarga por fila ou de pelotão, de canhoneiros e também a do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Observou-se que, se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente ela respondeu, por sim ou por não, segundo o número de pancadas convencionado. Sendo essas respostas de pouca significação, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, para a formação de palavras e de frases. Allan Kardec, né, a gente não pode esquecer que essa codificação veio em 1800 e o Livro dos Médiuns em 1861. E quando ele colocava esses estalidos na madeira, os espíritos provocavam sons que lembravam os sons da época em que eles queriam remeter ou contar alguma história. Por isso que ele fala as batidas de martelo, os canhoneiros, os barulhos dos canhões, os pelotões. Então, eles provocavam os barulhos que não eram somente o estalido de uma mesa. E ele se cercava para que não houvesse charlatanismo, que não houvesse fraude. Era tudo muito investigado. Quando tinha alguma manifestação em que tinha algum grupo querendo ganhar dinheiro com isso, tripudiar, enganar pessoas, Kardec era o primeiro a ir lá e desmontar, falsificar e divulgar que aquilo era falso. Porque o teor dele buscar era exatamente esse conhecimento. Então, aqui ele relata que como eles definiram essa comunicação, que começou com pancadas e movimentação de mesas, de objetos e manifestações de barulhos que não fazem sentido num salão de chá em Paris ou num grupo reunido em casas, onde ele começou a reunir pessoas que queriam estudar, grupos de cientistas da época, matemáticos, físicos, eles se reuniam no intuito de estudar o que aquilo ali, qual a inteligência que estava respondendo por meio de toques e que formavam frases e palavras, igual o código Morse. É através dos toques e do som que se formavam as frases, né? É isso que ele estava querendo dizer aqui. Vamos lá para o próximo? Vamos lá. Tópico 69. Repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas. Verificando-se que os golpes não eram dados pelos médiuns, deviam ser dados pelo pensamento, mas o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. A experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes fora do alcance intelectual do médium, e até mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. São tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém se haver ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhado. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. O próximo tópico, ele relata esse caso. Aqui ele está começando a já demonstrar, e a gente não pode esquecer que a comunicação acontece por várias formas, né? Que a gente vai estudar mais aqui para frente. Tem a mediunidade da dupla vista, a audiência que ouve, a mediunidade da psicografia, tem a psicometria. Chico Xavier tinha todas e exercia. A mediunidade, gente,
Não é um espírito, não incorpora um espírito, um irmão que desencarnou, ele não entra dentro do nosso corpo, nem dentro do nosso espírito. Essa comunicação acontece com os fluidos que nos envolve perispírito por perispírito, que é essa camada que reveste entre, que tem revestindo o nosso espírito e que fica intermediário entre o nosso corpo, quando estamos reencarnados, e o espírito, e aquele que já desencarnou. Então, todo padrão, energia e fluidos vinculado com aquele espírito sintoniza, aproxima por meio do pensamento. Por isso que o médium, às vezes, ele sofre muito, porque ele vem sentindo a sensação e os fluidos de irmãos que não são muito bons, que são vingativos, que têm, apesar de não serem bons, eles manipulam muito a condição do seu perispírito. A gente já sabe que usando a energia da natureza, gente, desculpa, a gente sabe que espíritos, usando a energia da natureza, usando o fluido emitido pelos reencarnados, ele movimenta e gera. Movimenta objetos, gera fluidos, cria, até materializa, transporta objetos. Então, essas comunicações, ela acontecem, o espírito não entra dentro do outro. Apesar da gente falar de incorporação, são padrões de sintonia e aproximação, certo? E aí, quando a gente vem dizendo aqui, né, essa aproximação, hoje, eu estava vendo o seguinte, pessoas que sofrem muito, porque está acontecendo demais, por isso que nós devemos estudar o livro dos médiuns. Muitas pessoas estão percebendo, sentindo, e uma movimentação e manifestação de outros espíritos. Então, tem muitas pessoas passando muito mal, aprontando muita coisa, sentindo extremo desconforto, deixando incorporar o espírito manifestar, né? E por que isso tem acontecido tanto? Neste momento em que o padrão vibratório da maioria de nós aqui no planeta é de pessimismo, de medo, de tristeza, né, de angústia, de depressão. Então, esse padrão energético está trazendo o quê? Muito espírito que não é legal e que usa esse fluido negativo, essa energia que nosso pensamento e nosso sentimento gera para aproximar. Só queria chamar a atenção pelo seguinte. A médium, né, a Mariluz Vasconcelos, ela fala, gente, como é que você vai perceber quando o espírito aproxima, se ele é bom ou se ele não é? Né? Um incômodo na nuca, mal-estar na região do estômago, padrão vibratório de irmãozinho que não está muito legal. A sensação de afago, uma sensação boa em volta do nosso coração, é uma energia de um espírito melhor. Se nós já percebemos que está aproximando algo que está nos gerando algum mal-estar, qual que é a sintonia do nosso pensamento? Nós mandamos no nosso corpo e na nossa mente. Se esse irmão está aproximando de nós para pedir socorro, devemos fazer uma prece, chamando o nosso mentor a Deus e os bons espíritos que amparem esse nosso irmão. E não dar guarida para ele nos desequilibrar e nos desorientar. Não é fácil. Mas como é que a gente aprende isso? Estudando o livro dos médiuns, estudando os casos de Chico e de todos os outros. E Kardec fala, conhecendo as obras básicas que os espíritos nos ditaram. Se a gente sabe que eles são capazes de promover barulho, de movimentar, de aproximar, a gente sabe também, pela aproximação, que aquele sentimento não é nosso. Então, nós temos que começar a nos vigiar, a imaginar, nos conhecer, para quando esses irmãos aproximarem, nos respaldarmos com prece, com direcionamento. Mas que é totalmente possível, que não tem nada de errado nisso. Né? Que muitas vezes o médium, ele é o pronto-socorro para aquele espírito que está desorientado e perdido, que os mentores aproximam daquele que tem mediunidade, para que em prece com a sua energia, ele seja direcionado para o atendimento no plano espiritual. Vamos lá? Ô Denise, você está falando aí da aproximação
Eu sei que a minha dúvida, e talvez seja a dúvida de muita gente, no caso, a gente sabe que o espírito, a partir do momento que ele deixa o corpo morre. Mas e a possessão? Como que é feita a possessão? Gente, é muito sério. Olha, morrer, os amigos espirituais dizem que morrer é fácil, desencarnar não. Por quê? Nem os espíritos que são muito sintonizados no mal, extremamente ligados no objeto e na matéria, possessivos, espíritos muito, os que são ávaros, os que gostam muito que são presos às pessoas e às coisas, e eles não, muitos também que não são bons, que o valor e o amor dele está no corpo, está na matéria, eles muitas vezes percebem até o processo de decomposição. Então, assim, né, às vezes eles estão presos na condição física pela sensação, pelo valor. Jesus te dizia, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Daí os ensinamentos do plano espiritual do Mestre Jesus dizer, meu reino não é desse mundo. Né? Por isso que ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque bem-aventurados os que são brandos. Por isso o convite para que nós possamos nos envolver e nos apegar às coisas do céu e não daqui. E, gente, e Carol falou uma coisa muito séria, possessão. Os casos de possessão, o livro mais maravilhoso que explica a possessão foi psicografado por Divaldo Franco, e o espírito que editou é Manuel Filomeno de Miranda, chama Loucura e Obsessão. Neste livro tem toda uma história sobre a possessão. É a última escala de graduação de uma obsessão, de uma influenciação seríssima. Na verdade, na possessão, o espírito ele também não entra no corpo do outro e nem domina. O padrão de ligação é tão alto que mentalmente ele domina e ele vampiriza todas as energias, todas as vontades daquele que se permite ser vampirizado. Por quê? Começa com uma indução. E aí a pessoa começa a obedecer aquele pensamento que acha que é dele. Então ele começa, às vezes, com a bebida, com a droga, a hora que ele assusta, ele está roubando, está matando, está assassinando, está extremamente deprimido. E aí ele passa por um processo de fascinação, né? Que ele acha que ele está extremamente, está todo mundo avisando para ele que tudo que ele está fazendo é errado, e ele acha que ele está certo. Depois ele passa por um processo, né? Que é a segunda escala do processo de obsessão, que já é a obsessão severa, né? Tem a subjugação, e a terceira fase, que é essa possessão. A possessão é a subjugação. Ele já tem uma influenciação tão pesada que ele mina, esse espírito suga as energias desse espírito de tal forma que quando está num processo que nós chamamos de possessão, as energias fluídicas são tão pesadas do que está desencarnado em relação ao que está o reencarnado, que o reencarnado ele já não pensa por ele só, ele já não tem mais a sua vontade, ele já cedeu tanto àquele outro espírito, existe uma ligação fluídica tão forte que quando se separa, ele desencarna. A possessão é tão séria, ele já sugou tanto as condições fluídicas e energéticas que quando se separa, a pessoa desencarna. Ela já cedeu tanto o seu padrão fluídico e emocional para o outro, ela já perdeu a sua vontade própria, mas lembrando que quem domina o nosso corpo somos nós. Mas se nós não reagirmos, nós vamos deixando os nossos vícios, as nossas vinculações, o nosso pessimismo, a nossa maldade, as nossas falhas serem dominadas. É um domínio fluídico e psíquico, mas que mina as energias fluido vital. Nós somos ligados ao nosso espírito, célula a célula, órgão a órgão. Então, o perispírito desse obsessor, ele começa por nos dominar. E quando nós não buscamos auxílio,
muitas vezes é necessário auxílio externo. Se nós não buscamos socorro, se nós não entendemos que precisamos de auxílio, né? Isso acontece muito com as pessoas que estão totalmente desequilibradas e não aceitam ajuda. O parente quer levar para ajudar e ele não quer ajuda. E começa, aí já está no processo de obsessão. E ele vai passando depois para subjugação, porque esses espíritos o dominam de tal forma que ele vai cedendo à sua vontade e vai deixando que o pensamento do outro tenha domínio sobre o seu. Possessão fluídica, energética. Se torna completamente dependente, né? Aí se afasta, é perigoso até sentir, você falou, né? Sente falta e acaba encarnando. Gente, eu preciso, agora que você tocou nesse assunto, Carol, eu acho que vale muito a pena. Gente, ela chama Marluza Vasconcelos, uma médium fantástica que eu descobri há pouco tempo. E ela conta uma história, Carol, exatamente sobre isso. Não foi à toa que você tocou nesse assunto. Ela dizia que um jovem rico de uma sociedade do interior de Minas foi procurar um grupo em que ela trabalhava. E esse jovem estava bebendo muito, já estava incomodando todo mundo, e ele foi pedir ajuda e falou assim: olha, eu não posso, pela posição social da minha família, eu não quero, mas eu não sei explicar por que eu bebo tanto. E aí, ele foi levado a uma reunião mediúnica e começou-se a fazer um estudo. Por isso que a gente diz que o livro dos médiuns, ele nos educa, nos ensina, por isso que a mediunidade, quem tem mediunidade, precisamos buscar estudo. Evocar com respeito para fins sérios e auxílio ao próximo é a grande educação que nós devemos ter. É este o ensinamento maior. Então, esse jovem percebeu-se, houve uma manifestação de um espírito extremamente, a gente fala trevoso, de aparência péssima, né? E esse espírito era extremamente sintonizado ao mal. E aí o que ele fazia? Ele fazia com que esse homem, olha o que um espírito faz, usando as condições da natureza fluido e sugando energia. Ele plasmava no plano espiritual cobras, colocavam cobras em volta da perna desse homem. Ele sentia tanto desespero que ele só sentia alívio quando bebia. E ele queria induzir esse homem a beber demais, até cometer crime. Então, o que ele fazia, esse espírito ruim? Esse irmãozinho que a gente chama de doente, né? Ele fazia essa sensação. Ele tinha a sensação de que cobras estavam subindo em cima dele, que ele tinha que beber para ficar livre desse alívio. E ele tirava essas cobras que ele tinha criado, plasmado no plano espiritual, na hora que ele bebia. E aí eles continuaram meses com esse estudo mediúnico, esse trabalho com esse jovem, e ela diz que descobriram que por trás dele tinha um outro espírito, que eles já tinham feito com que vários tivessem na cadeia presos, porque eles envolveram com tanta bebida, para que essas pessoas cometessem crimes ardilosos, com machados, com faca, de forma muito fria e sofrida. E eles foram pesquisando na tela mental dos mediúnicas que este espírito, dos últimos 5 que eles tinham conseguido colocar na cadeia por causa desse processo obsessivo, os 5 estavam presos, juravam que não sabem como cometeram o crime, que quando despertaram já tinham matado as pessoas, que eles estavam tão bêbados que eles não sabiam como tinham cometido o crime. No plano material, nenhum delegado, nenhuma testemunha, ninguém acreditou, lógico, eles estavam presos. E eles queriam que esse jovem fizesse a mesma coisa. Então, o ensinamento do que é capaz de movimentar fluidicamente espíritos não sintonizados no bem. A seriedade com que muitos vícios precisam ser tratados, né? Precisam ser cuidados, vigiados. E como que é importante, porque
nem tudo é só físico e nem tudo é só espiritual. Então, nesse sentido, olha o ensinamento para a mediunidade. E eles ficaram impressionados com que esse espírito não sintonizado no bem manipulava isso aí. Por trás dele eram muitos. E uma coisa séria, mentores espirituais, depois de alguns meses em que eles tentavam fazer com que esse irmão desistisse de perseguir as pessoas, e esse rapaz, mentores apresentaram na reunião mediúnica e disseram para esse espírito endurecido que ele ia reencarnar, filho de pais alcoólatras, moradores de rua, que ele nasceria cego, paralítico, mudo, mas ouviria, e que ele seria usado ainda, que os pais o usariam, bateriam muito nele, porque eles iam estar sempre drogados, alcoolizados, e que eles usariam ele para mendigar. E a espiritualidade ainda dizia, nós não vamos deixar você morrer, por mais que eles possam te bater, porque ouvindo e passando por tudo isso, ele precisava aprender. E foi mostrado para ele, para que ele parasse de fazer o mal, senão a reencarnação seria compulsória. Então mostraram para ele que seria a reencarnação se ele não tivesse sintonizado no bem. E esse espírito falou que nunca ia deixar de fazer o que ele fazia. Então ele preferiu, ele seria levado para uma reencarnação dessa forma do que deixar de fazer o bem. E a espiritualidade trabalha por amor, para que e ao ouvido dele falariam sempre perdão, amor e melhorar a conduta. Olha que aprendizado numa história, gente, verídica, e da importância de que os espíritos são capazes de manipular. Eles movimentam, transportam objetos, escondem objetos. Quem nunca procurou alguma coisa na bolsa, na gaveta, e chega lá, a coisa está lá. Outra Meu pessoa bombom está perdido até hoje. Meu bombom, meu DNA está perdido até hoje. Eles transportam, envolvem pelo padrão plasmático fluídico, e não tem nada de miraculoso. É possível com a mediunidade das pessoas da casa, cara. Isso gera uma energia ali, um padrão que ele movimenta e ele cobre aquele objeto e a gente não vê. Então, assim, é muito plausível, totalmente explicado. E quando nós sabemos disso, a gente já sabe da nossa vigilância, né? Vamos lá? Vamos. Tópico 70. Num navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, toda a equipagem, dos marinheiros até o comando, ocupava-se das mesas falantes. Resolveram evocar o espírito de um tenente no mesmo navio, morto há 2 anos. Ele atendeu e, após diversas comunicações que espantaram a todos, disse o seguinte por meio de pancadas: peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, indicou a quantia, que lhe devo e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão se havia esquecido da dívida, que aliás era mínima, mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente na exata importância indicada. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação podia ter sido refletida? Tá vendo? Aquela história que eu contei aqui do Emanuel Stoltenberg, da Suécia, né, da cidade que ele viu, esse incêndio, isso tem registrado lá, como naquela época, em 1744, as estradas e o transporte era muito limitado, 2 dias depois, tudo que ele contou para todo mundo na festa, chegou comunicação avisando que tinha acontecido um grande incêndio em Estocolmo, na região, que foi muito difícil de conter. E aqui está dizendo o seguinte, por quê? Esse relato da Marinha Francesa está registrado. Aí Kardec vem mostrar que por trás das manifestações, quando existe, qual daqueles ali inventariam essa história se o capitão não tinha contado para ninguém? Se era verdade que tinha essa dívida, que só ele e aquele que tinha morrido que sabia.
Se este que morreu veio avisar ainda, né, sobre essa dívida. Olha, então, assim, e esses relatos são muito maiores do que nós possamos ou quisemos contestar ou justificar ou comprovar. Então, existem muitos fatos em todas as eras comprovando do plano espiritual, comprovando que a morte não é só na matéria. Né? Então, aqui é um relato, olha bem, da Marinha Imperial Francesa da época, que tudo foi registrado. Então, quando Kardec ia fazer as suas palestras como cientista para comprovar o respeito que nós devemos ter para com todos aqueles que já desencarnaram, isso nos alivia o coração quando os nossos entes queridos partem antes de nós. E isso nos alivia e nos traz uma obrigação de sermos melhor para não sermos alvos de vingança, de zombeteiros, de levianos. Né? O valor e a importância que a gente dá cria um padrão vibratório que no plano espiritual, mesmo o espírito não sendo bom, ele lê, ele percebe através dos nossos fluidos, da nossa tela mental, o que a gente quer e aproxima, muitas vezes, para nos fazer cair. Vamos lá? 71. Tópico 71. Aperfeiçoou-se essa arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancadas, mas o meio era sempre muito moroso. Não obstante, obtiveram-se algumas de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Desse meio surgiram outros, e assim se chegou ao de comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão, a seguir de cestinhas, de caixas de papelão e, por fim, de simples pranchetas. A escrita era tão fluente, rápida e fácil como a manual, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndices à mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento daquele. Desde então, as comunicações do além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar desses diferentes meios para explicá-los com detalhes. Fizemos um rápido esboço para mostrar a sucessão dos fatos que levaram à constatação da interferência nesses fenômenos de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. O que Kardec queria chamar a atenção, quando ele fala em princípio inteligente, né, porque eles perguntaram o que são os espíritos. Princípio inteligente da criação. Deus nos criou, princípio inteligente, a sua imagem e semelhança, e nos deu a centelha divina. Cada um de nós somos únicos na criação divina, e cada um de nós temos na nossa consciência, a centelha divina que está em nós, a assinatura de Deus. E aqui, o que ele quis dizer, né, que quando ele fala em princípio inteligente, né, é a inteligência que individualmente nós, criação de Deus, criação divina, espíritos únicos, nos manifestamos. A inteligência, gente, quando ele diz princípio inteligente, não é só aquele espírito adulto que tem conhecimento e comunica. Os animais, né, você vê, tem cachorro, a raça Border Collie, ela tem inteligência para absorver 100 comandos. Você pode educá-lo e ensiná-lo sem comandos. É uma inteligência animal. Ele só não tem o pensamento contínuo. Mas o princípio inteligente é aquele que individualmente tem a sua liberdade de manifestação e de alguma forma quer manifestar. Então, quando Kardec diz das mesas girantes, depois eles começaram a descobrir, e é isso que ele fala quando ele fala inteligência, é o quê? Aquele espírito
né, quis se manifestar de alguma forma, ou pode se manifestar, né? E aí ele diz, eles começaram com a mesa pesada, com as mesas dando toque, depois eles descobriram e falaram assim, vamos amarrar um lápis, né, numa cesta menor, e depois descobriu que nem precisava disso. Conforme foram levando a sério as comunicações, eles foram percebendo e depois começou o quê? A psicografia. Naquela época, de Kardec, eles começaram a movimentação por meio de barulhos, de estalidos, através de pranchetas, de mesa. Aí foi diminuindo o tamanho da mesa, o tamanho da cesta, até chegar no momento em que essa escrita era por meio da psicografia, né? Acontece que vale muito a pena, Kardec fez isso na frente de vários cientistas, em que fecharam numa gaveta um papel em branco e eles se reuniram e perguntaram se esse espírito poderia escrever. Esse espírito, né, através da inteligência, poderia escrever. Abriram a gaveta, todo mundo testemunhou, e estava escrito uma mensagem. E isso é possível, porque usando através do fluido cósmico universal, dos fluidos magnéticos, da mediunidade, da natureza, eles usaram o pigmento e fizeram a pesquisa no mesmo pigmento das pontas dos lápis da época. E estavam escritos uma mensagem para eles ali. E quem estava escrevendo? Um espírito, um irmão que estava desencarnado. E aí, como a gente sabe que o espírito, no plano espiritual, o espírito sabe que pela sua vontade, pelo seu pensamento, ele plasma e ele cria objetos e energias, ele cria o lápis e escreve. Ele cria, ele plasma, ele constitui toda a movimentação de fluidos necessários. Isso que a nossa irmã contou, que esse irmão manifestava cobras envolvendo aquele irmão, e ele tinha aflição, e vinha na mente dele que só bebendo ele ficaria livre, isso pode nos explicar muitos delírios dos irmãos nas crises de abstinência, de vícios. Muitas vezes é a condição físico-química da dependência, mas também essa influenciação, essa sensação que, infelizmente, é repassada de espírito para aquele que está reencarnado. Então, quando a gente fala, né, que essa escrita e a rapidez com que se escrevia, não podia falar que é algo mental, né? Vinha em línguas diferentes e a pessoa que estava escrevendo, fazendo a psicografia, não conhecia aquela língua, não sabia escrever, e muitas vezes pessoas que nem sabiam ler e escrever estavam psicografando. Então, é isso que ele vem dizer. A mediunidade, né, sendo utilizada, daí a importância do médium buscar, e todos nós sabermos, para orientar alguém da nossa família, algum conhecido, que passa a perceber essas manifestações, essas influenciações, e muitos se desequilibram, né? A Carol estava falando assim, e a questão da possessão. Há pouco tempo eu escutei uma grande estudiosa dizer, você quer saber o que é uma possessão? Olha, há médiuns que não foram vigilantes, médiuns que não buscaram conhecimento e se permitiram entrar em processos terríveis, em processos praticamente de possessão, vá no manicômio e observe aqueles irmãos. A grande, grande maioria são processos mediúnicos, não educados, não aceitos, né? E por isso que é importante, Jesus dizia, vossos filhos profetizarão. E mais do que nunca, chegando esse momento de transição e melhora do planeta, não tem uma casa, gente, não tem uma família que não há um relato de que alguém naquela casa não está comunicando, vendo, sonhando, percebendo e sentindo a influência e a comunicação do plano espiritual. E muitas vezes as pessoas se assustam, sentem mal, se rebelam, negam, né? Achando que buscar esse conhecimento, estudar o livro dos médiuns, ir numa casa espírita, a pessoa vai ficar
a pessoa vai ficar desorientada, não quer trabalhar, não quer desenvolver, não quer mexer com essas coisas. Nós precisamos ter o conhecimento e todos nós, independente de quem está com a mediunidade ostensiva ou não, todos nós temos nosso livre-arbítrio. Mas nós precisamos conhecer para não desequilibrar a nossa casa, o nosso lar. Lembra que a gente comentou semana passada de uma mãe em que todas as vezes que ela discutia com a filha, nem ela nem a filha tinham noção nenhuma do padrão magnético, do padrão fluídico magnético da energia. Na ira da filha, movimentava-se objetos. Então ela falava que uma placa uma vez pulou da pia para a mesa, falou assim, se tivesse alguém na frente, ia dar um acidente. Porque é um desequilíbrio de uma mediunidade não educada. No livro dos médiuns, Kardec codificou o livro dos médiuns, depois do livro dos espíritos, para nos educar naquilo que ele fala, o que ele fala que é o livro dos médiuns? Guia dos médiuns e dos doutrinadores. Um ensino especial sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, não quer dizer, eu não vou lá não, porque eu não quero desenvolver. E vamos desequilibrando o nosso lar, a nossa casa. Vamos buscar conhecimento. Não quer trabalhar na mediunidade, não? Então, esborracha de fazer caridade, que você vai sentir um alívio maior. A mediunidade é missão no bem. É o auxílio ao próximo. E eles perguntaram para Chico Xavier, né, se toda a mediunidade, o conhecimento, a história da sua vida, o que ele considerava, porque existe também aqueles que idolatram os médiuns. Então, o médium, quando ele se envaidece e que ele acha que ele é muito bom, aí ele pode cair em processos terríveis, né? Chegar até um charlatanismo do João de Deus. Então, foram perguntar a Chico, né? Porque ele era um médium potente, que tinha todas as mediunidades, e viraram e falaram assim, Chico é um expoente? E os amigos do plano espiritual falaram, as obras no bem que Chico fez foi um expoente de uma mediunidade utilizada para fins sérios e com amor. E Chico sofria muito pelas perseguições que ele sofreu. No fim da vida, ele já era reconhecido, mas, inclusive, ele tinha homens que foram contratados, pularam o muro da sua casa, o assaltante o abraçou e falou assim, eu fui pago para te matar. E ele abraçou fortemente e falou, meu filho, faz o que te mandaram fazer. Esse homem copiosamente envolvido no padrão magnético de Chico Xavier, jogou o revólver no chão, chorou, pediu perdão e foi estudar o espiritismo, não teve coragem de matar o Chico. Porque a maior mediunidade que ele exerceu foi o amor com que ele tratava as pessoas. Essa é a mediunidade séria. Mas nós precisamos conhecer para não deixar e não nos iludirmos com todas as intuições que vêm. Então, Kardec diz, nós devemos duvidar de 9 verdades, mas nunca acreditar em uma mentira. Então, muitos espíritos zombeteiros, levianos, que querem prejudicar o médium, exaltam as suas qualidades, faz com que todo mundo o ache um fenômeno. Então, a mediunidade é uma luta para consigo mesmo. É o caso daquele irmão que errou muito e pediu para vir deformado. Ele queria vir paralítico, cego, surdo, mudo. E a na espiritualidade falou, não, meu irmão, o que você está querendo vai dar trabalho para os outros. Você vem médium, vai passar sua vida inteira socorrendo as pessoas e os espíritos sofredores. Então, todo respeito a toda a comunicação que chega até nós. Todo respeito, mas que nós precisamos buscar o conhecimento para entender a obra de amor. E só para fechar esse capítulo, Divaldo foi perguntado há poucos meses atrás, né, numa entrevista que ele deu para o Mauri Júnior, sobre a mediunidade, que ele era um expoente, que no Brasil ele agora era o médium mais famoso, e ele dizia o que ele fazia, né?
Ele falou que rezava todo dia para não perder os pés no chão, para manter os pés no chão, porque muitos médios tiveram uma vida inteira de abnegação e nos últimos tempos de vida tiveram uma queda horrorosa. Então, que ele rezava para não perder a sua sanidade, para não perder o seu centro maior de amor em Deus, em Jesus e na sua missão. A mediunidade, ela é feita com amor, por muito sacrifício do médium, e que nós todos devemos auxiliar. E todos nós ficarmos atentos, nos conhecendo, para que todas as manifestações que aproximam da gente, que nós também não sejamos objeto de irmãozinhos que precisam ser educados no bem e não incentivados com as nossas ações ruins. Vamos lá, cara? Então, já dá para encerrar, né? Nós vamos encerrar lembrando ao pessoal que semana que vem a gente entra no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de pesos dos corpos. Isso, levantamos. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Não, né? Hoje tem não. Pergunta, não. Não. Então tá bom. Hoje então o pessoal vamos todos. Gente, todos nós somos viajores, né, do infinito. E estamos como criação divina. Vamos buscar cada um de nós, tentar conhecer quem nós somos. A equipe de Dr. Pedro, da última vez que nós conversamos com os doutores, eles estavam dizendo, preste atenção, quando você começa a sentir uma dor esquisita, uma sensação, faça uma prece. Você está sendo, em vez de a gente buscar que trem ruim, estou passando mal, Deus me livre, vamos fazer uma prece e pedir espiritualidade para encaminhar esse irmãozinho. Nós estamos sendo um pronto-socorro para dirigir o próximo, né? Então vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer a fraternidade espírita, amor e caridade, abraçada por toda a espiritualidade da equipe de Dr. Pedro Luiz, aos nossos mentores, e que essas equipes do plano espiritual possam abraçar e socorrer todos os nossos irmãos que neste momento e que por estes últimos períodos sofreram e sofrem com essa pandemia. Sejamos fortes para agradecer a espiritualidade maior, que possa abraçar e receber os nossos entes queridos em festa no plano da verdadeira vida que é imortal. Mas que aos parentes, aqueles entes queridos que estão entre nós reencarnados, sejam envolvidos pela luz da aceitação e da certeza de que a morte não separa. Laços de amor e de saudade são laços de vibrações que aquecem o coração. Geram lágrimas, mas jamais trazem o distanciamento. E em nome de Deus, em nome de Jesus, que os bons espíritos possam interceder e a cura chegue muito rápido em nosso planeta, em todos os países, que os dirigentes sejam envolvidos na luz do amor e que nós, onde nós estivermos, possamos levar o abraço fraterno, fluídico, em pensamento e em vontade, de consolo e conforto a todos aqueles que agora sofrem. Que Deus nos fortaleça e nos ampare, na certeza de que, apesar da tristeza, podemos ter a alegria de servir a Cristo e ao amor, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise. Obrigada, Carol, te amo. Obrigada, Dani. Beijo para Clarice. Obrigada, gente. Obrigada, Denise. Obrigada, Nina. Obrigada, Raquelzinha. Obrigada, Cris. Obrigada a cada um que está pacientemente e tolerantemente estão nos suportando nesse estudo. E que o Evangelho é de Jesus. Que assim seja. Beijo, Carol. Beijo a todos. Beijo, com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem.